Olá, eu sou Rafael Freitas. E eu, Beatriz Amorim. E esse é o 10º episódio do Runs Talks, o podcast oficial da Runs. Está à minha frente ela, que é enfermeira, mentora de enfermeiras, profissional de harmonização facial e ozonoterapia, uma mulher empreendedora com bastante resultado, e eu tenho certeza que a história dela, os resultados vão inspirar muita gente aqui nesse episódio hoje. Estamos com ela, Marcela Luzzi. Marcela, quero te agradecer imensamente por ter aceitado participar conosco. Sei que é correria, mas você, quando eu falei com você ali, você acabou dando um jeito de estar aqui com a gente. Então é um privilégio ter a tua presença aqui, é um privilégio te entrevistar e um privilégio para todo mundo que vai assistir poder conhecer a tua história, poder entender os teus processos. Tá? Muito obrigado mesmo por ter aceitado. Eu fico muito feliz. Obrigada a vocês pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra aqui para mim estar falando um pouco da minha história, né? Sei que alguns vão se inspirar também, querendo ou não, às vezes a gente inspira, mesmo sem querer. E é muito gratificante estar participando desse momento. 10º episódio, bem redondinho, né? 10º episódio. E mesmo com a correria, mas deu tudo certo, graças a Deus. Estamos aqui, vamos lá. E, pessoal, esse é o 10º episódio do Runs Talks, o podcast oficial da Runs. Então, se inscreva, compartilhe esse episódio com os profissionais de saúde, com seus amigos. Curta, comente se você gostou. Se você não gostou, você clica também no não gostei, para a gente poder ter esse direcionamento aí. E vamos dar início ao 10º episódio. Marcela, vamos começar com você se apresentando aí para o pessoal te conhecer. Vamos lá. Bom, eu sou a doutora Marcela Luzzi, eu sou enfermeira. Antes disso tudo, de empreender, eu sou enfermeira oncológica, então sempre trabalhei com a área do câncer, quando ainda era técnica de enfermagem. Migrei para o campo integrativo e aí comecei com ozonoterapia enquanto ainda estava na pós-graduação de estética. Eu enxerguei que eu poderia alçar novos voos com a enfermagem, né? Amo ser enfermeira, então nunca desprendi da minha profissão, mas eu sabia que eu poderia chegar um pouco mais longe. E aí me formei na estética. Agora eu tenho também uma clínica que fica na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. A gente atende outros profissionais lá também. Tem outros parceiros que atendem junto com a gente. E agora o meu mais novo bebê, que é o meu embriãozinho, que já está ficando bem maiorzinho, é a mentoria, que eu também foquei muito na parte de, caramba, eu percorri esse caminho muito sozinha. Então agora eu já sei o que fazer, eu já sei como fazer, eu ainda aprendo também como fazer, mas eu preciso puxar outras pessoas comigo. E aí a gente entrou com a mentoria que é a Prowess, que é uma mentoria de negócios para o pessoal da área da saúde, onde a gente fala de posicionamento, venda. Os meus maiores gargalos eu coloquei na mentoria, porque eu sei que assim a pessoa pode chegar, de repente, no lugar que eu cheguei. Maravilha. E assim, vamos iniciar com o começo da tua trajetória, de fato. A gente vai chegar nessa parte de estratégia, Sim. Como você faz para ser referência. Mas a gente sabe que tem um início, tem um começo e que todo início ele é desafiador. Tem os bastidores ali de tudo que você passou e teve que superar. E como que foi esse início? Qual o momento que você decide estudar enfermagem? O porquê? Como que foi aí você voltar a olhar para a enfermagem de fato, assim? Caraca, o momento que eu decido estudar enfermagem, tá. Antes de eu ser enfermeira, eu sou técnica, né, também. Hoje não mais, porque eu não tenho mais corém de técnico. Mas eu me formei no ensino médio, junto com o técnico. Então, eu me formei com 16 anos em técnica de enfermagem. E aí não podia trabalhar, porque a gente só pode tirar o corém com 18 anos. E entrei na faculdade com 17 anos de enfermagem, me formei com 21. Então, tem bastante tempo, tem 10 anos atrás que eu posso me considerar aí na área da saúde. Sempre gostei. Lembro que meu avô, às vezes, se machucava, eu, não, vou, pegava uma caixinha, ia lá cuidar dele. E eu sempre tive esse feeling para cuidado mesmo, sabe? Era uma coisa que eu não me questionei na hora de fazer uma faculdade, eu não me questionei na hora de fazer um curso técnico. Eu sempre soube o que eu queria. Eu queria ser enfermeira. E aí, em algum momento, eu passei no Enem para nutrição, né? E eu estava muito nessa época de dieta, de treino. Com 16 anos, eu já comecei a ter uma reeducação alimentar, a treinar. Eu era também do time de handball da escola. E aí, passei no Enem para nutrição. Mas eu quis fazer enfermagem de qualquer jeito. E aí, trabalhei para poder pagar a minha faculdade. Meu pai me ajudou também, sempre me ajudou.
Mas foi uma distorção de pensamento que eu tive. Eu vou fazer nutrição. Vou largar tudo e vou fazer nutrição. Mas, graças a Deus, Deus me direcionou e ele falou, não, minha querida, você nasceu para ser enfermeira, você vai continuar nesse caminho aqui. Então, tem 10 anos aí que eu tomei essa decisão de ser enfermeira. E bem novinha, né? Com 16 anos. E assim, eu fiz uma pesquisa de campo, né, para entrevistar você aqui hoje. E eu vi que lá no início você começou como plantonista, né? Você dava plantões, hospitais e tudo mais. Você falou aí que era da área de oncologia e tudo mais. E aí você falou a respeito da dificuldade ali dos plantões, de ter que trabalhar muito para ter um retorno financeiro ali minimamente aceitável. E você fazia, às vezes, hora extra para poder receber um pouco a mais ali. E aí, nesse momento, você decide, então, de fato, empreender e ir para uma outra área que eu gostaria que você falasse a partir desse momento. Como é que foi essa decisão? O que te levou? Como você descobriu? Porque, querendo ou não, é uma área da enfermagem que quase ninguém conhece, né? O público leigo, na realidade, quase ninguém conhece, ninguém escuta falar, ninguém às vezes sabe que o enfermeiro pode fazer isso, mas o enfermeiro pode. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também como foi essa transição de você sair ali de um CLT, né? Dos plantões e tudo mais, e decidir, então, empreender. A minha maior motivação para começar a empreender é porque eu sou muito família. E aí, Ano Novo, Carnaval, as minhas amigas, ninguém é da área da saúde. Hoje em dia, claro, eu tenho muitas amigas da área da saúde, mas na época quase ninguém era. E aí as minhas amigas viajando, e as minhas amigas curtindo feriado, e as minhas amigas curtindo com a família, o Natal, e eu sempre trabalhando. Então, isso era uma coisa que estava me angustiando. Eu tive burnout, então, assim, eram coisas que iam me angustiando, mas com 18 anos, 19 anos, você tá no auge ali, você só quer trabalhar, ter teu dinheiro para fazer o que você bem entende, né? E aí, depois que eu conheci o meu marido, com 23 anos, ele é empreendedor também, ele é empresário, ele tem empresa. E aí, eu via muito isso, do tipo, ele com muito tempo livre, e eu sempre ali angustiada, porque eu tava de plantão no sábado, tava de plantão no domingo, era um feriado prolongado e eu não conseguia viajar. E aquilo ali ia me tirando do sério. Até que eu tive crises de ansiedade e tudo que está relacionado a isso, né? Quando você tem ali o burnout. E aí o meu marido, ele falou, olha, não tem como. A gente namorava na época e ele falou, não tem como a gente viver assim, não tem como casar. Como é que você vai ter filho? Como é que você vai cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa? Não tem como. Vê alguma coisa pra você fazer aí. E aí, em 2018, foi lançado a lei do enfermeiro para a parte da estética. Ainda era muito embrião também. Tinha muita coisa a se desenvolver. Mas eu comecei a pensar na hipótese. Eu nunca fiz enfermagem para fazer estética, não. Mas eu comecei a pensar nessa hipótese de, poxa, por que não? Eu gosto também. Eu gosto de me cuidar. Eu gosto de... Tenho esse feeling com a beleza. Por que não? E aí entrei na pós-graduação. Falei, cara, eu vou tentar. É o caminho que eu tenho, né? E entrei na pós. Na pós-graduação, eu descobri a ozonioterapia, que é uma terapia da qual eu sou muito, muito grata, porque foi ela que me tirou dos 3 plantões que eu fazia. Antes de eu me formar como esteta, né, que a gente chama, eu me formei como ozonioterapeuta em São Paulo. Eu fui a única da minha turma que quis fazer o curso, porque a gente teve a oportunidade de fazer na pós-graduação, entre 50 pessoas. Eu fui a única que foi para São Paulo, porque eu me interessei em forma de tudo, em forma de saúde, em forma de feridas. Eu falei, cara, eu posso fazer várias coisas com esse negócio de ozônio, então eu vou fazer. E hoje eu associo ele às minhas terapias com estética. Então, eu sei que a gente vai chegar na parte do diferencial, mas já falando aqui, esse é um dos diferenciais que eu tenho na clínica. Porque a gente cuida da saúde para depois cuidar da estética, o que muitas pessoas não fazem, né? Então, o ozônio, ele agrega muito isso para mim. E aí, conheci o ozônio, comecei a ser referência em ozônio, porque eu trouxe o ozônio para o Rio de Janeiro, era pouquíssimo conhecido. E fui... degrau por degrau, eu não atropelei os burros. E eu falei, não, peraí, agora eu sou ozonioterapeuta, então eu vou falar para ozonioterapeutas.
Daqui a pouco eu vou me formar na estética e eu começo a falar para estética. Então, eu fui seguindo o ciclo normal. Eu não atropelei ninguém, eu não pisei em ninguém, eu não atropelei a ordem natural das coisas. Então, acho que hoje isso conta muito para ser um pouco da referência que eu sou hoje. Uhum. Você falou sobre a questão do teu esposo, né? Ele ser empreendedor, ele ter negócio, ele ter empresa, e você ter acesso à vida que ele tinha através do que o empreendedorismo possibilita para as pessoas. Com certeza. Então você atrela essa virada de chave ao empreendedorismo. De fato, você ter conhecido o empreendedorismo. Sem dúvida. Porque o que acontece? Isso é uma luta, inclusive, que a gente acaba falando em todos os episódios, e eu não tenho problema nenhum com repetição para mim é poderosa, é que, de fato, o profissional ele sai da faculdade, ele aprende a parte técnica, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue ter resultado. Por quê? Tem resultado quem empreende. E aí o que acontece com esse profissional? Pelo fato da faculdade não ter dito para ele que ele precisava empreender, né? Que ele precisava se envolver em ambientes legais, se envolver com pessoas boas, buscar outras habilidades, não só a parte técnica em si, né? Esse profissional, ele vai pro plantão. É o que acontecia contigo. A gente já é direcionado ao plantão. A enfermagem é a única categoria que não existe a possibilidade de empreender na faculdade. Você não tem esse nicho. Hoje, muito mais, né? Tem gente que empreende para a área da saúde em relação a feridas, furinho de orelha humanizado. Então, hoje tem uma visão mais ampla. Mas há 6 anos atrás, que foi quando eu me formei na faculdade, era isso. Sair do hospital, sair da faculdade, vai para o hospital fazer plantão, ou você, no máximo, pega um PSF, trabalha aí de rotina todos os dias e fica o final de semana em casa. É essa a visão. Porque quando você pensa no fisioterapeuta, no biomédico, no biólogo, no dentista, no médico, todos eles ainda têm uma visão de assim, poxa, eu posso abrir um consultório. Fisioterapeuta, eu posso abrir uma sala e começar a atender. Agora, o enfermeiro não. Ele não tem essa visão. A visão dele é plantão e PSF. É isso. E eu acredito que ainda está em crescimento, né, essa ideia. Porque eu acredito que muita gente ainda não conhece essa possibilidade. Principalmente ali o público leigo, igual você falou aí. A nutrição. Eu posso, de repente, se eu sair da faculdade, eu não tenho um emprego ali, CLT, eu posso sublocar uma sala, começar a atender e fazer ali por conta própria. Sim. O enfermeiro, querendo ou não tem muito essa possibilidade, ou não tem ainda esse conhecimento, esse feeling, igual você falou, é algo que ainda está crescendo, né? Então... hoje é isso uma das minhas lutas que eu tenho, porque a gente vai de faculdade em faculdade fazendo palestras. Agora mesmo, no dia 13 de maio, eu tenho uma palestra na faculdade para poder fazer. A gente então está sempre tentando introduzir esse meio agora na estética, na faculdade de enfermagem. E é legal porque eu sou convidada pela coordenação. Então, ver que a coordenação também já está tendo uma visão mais ampliada para o empreendedorismo, né? Não fica com aquela coisa fechada, aquela visão fechada de faculdade e plantão ou PSF, entendeu? O ponto do cara, né, do profissional, do enfermeiro, o médico, ele perder a vida dele num plantão já é ruim, mas é pior ainda quando ele desiste da profissão. Porque ele não tem acesso. Tem muito. E aí pensa, se você não conhece o teu namorado, teu esposo, e você não tem acesso ao universo do que o Olha, pode talvez fazer. eu ainda estaria no plantão. Talvez. Com certeza. Eu acho que talvez não, eu acho que com certeza eu estaria no plantão. Ele foi o divisor de águas, assim. Então, inclusive é isso que a gente sempre traz para os profissionais no modo geral, é que precisa de fato ter esse olhar mais crítico para o empreendedorismo mesmo, entender quais são as ferramentas, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar hoje um quadro aquele Noite Estrelada, que é do Van Gogh, né? Hoje custa 526 milhões de reais um quadro desse. O quadro, né? Porque só tem um. Só que Van Gogh, ele morreu pobre, sem dinheiro. Assim, não tô falando apenas do dinheiro, tá? Da questão monetária. Tem todo um propósito que envolve você crescer como profissional. Mas a gente sabe que a questão financeira ela é importante também para possibilitar esse crescimento e você conseguir impactar mais pessoas. Mas ele morreu pobre porque ele ficava muito apegado ao que ele precisava aprimorar tecnicamente falando. Enquanto a gente tinha Leonardo da Vinci, que era vendedor. Né? Que ele estava ali pintando a Mona Lisa, mas ele ia na igreja, batia na porta da igreja e vendia. E oferecia, negociava. Então, essa capacidade de negociação, essa habilidade de você se envolver com outras áreas... Você só aprende no empreendedorismo. Executando, né? Botando em prática. E é uma dificuldade que a gente vê dentro da área da saúde que é muito grande. Muito, muito. Não sabem vender, tem medo de precificar.
precifica com o que o outro tá cobrando e trava na hora de falar o preço. Eu vejo muito isso e eu também já fui muito assim, sabe? Isso é você não enxergar o seu valor. Você achar... E o enfermeiro, ele tem muito mais disso, né? Isso é um ato que a gente tem, que é muito dos primórdios. O enfermeiro é o ato de cuidar. É o ato do amor. É o trabalhar por amor. Isso é muito antigo, né? E acontece até hoje. Então, o enfermeiro, ele internalizou que o que ele faz, ele não pode cobrar. Se você pega uma pessoa e fala assim, você é nutricionista, por exemplo, você não faz só uma prescrição de graça. Você não faz isso. Agora, a minha mãe já fez muito isso. Ah, tá passando mal? Vai lá em casa que a Marcela aplica uma intramuscular em você. Eles não entendem que isso é trabalho. Exato. É sempre um favor. Não, a minha filha é enfermeira. Ela verifica a sua pressão. Só que para eu saber verificar a pressão, eu tive que estudar, eu tive que gastar tempo, eu tive que gastar dinheiro. Então, eles internalizaram isso do tipo, poxa, é só um negocinho, não vou cobrar isso. Uhum. Não vou dizer o meu valor, sabe? Então, isso é isso que a gente tenta mudar muito hoje com a mentoria também. E como que foi essa transição para você de funcionária para empreendedora ali, dona do seu próprio negócio? Sim, é muito bom, né? Não vou negar. Viajei agora a Gramado, fui sábado, voltei quarta-feira, sem dar satisfação para ninguém. Simplesmente só fechei a agenda e falei, não vou trabalhar esses dias. É muito bom. Mas tem nossos percalços, né? Empreender não é fácil. E eu tive muitas dificuldades em relação à parte do financeiro, a olhar o meu negócio como meu negócio. Eu olhava ainda como algo que eu tava fazendo assim, caramba, que legal, é uma brincadeira, sabe? Eu não tinha essa visão de negócio ainda. Então, virar essa chave, ter essa visão de empresária mesmo, porque hoje é isso que eu sou, foi um pouco difícil. Então, mas assim, não foi difícil, mas não foi impossível, né? Tanto que hoje estamos aqui. Porque tem os benefícios, né, ali do retorno financeiro bacana, de ter mais liberdade, né? De repente você conseguir viajar, igual você falou ali, num sábado e voltar numa quarta-feira. Mas também tem o por trás dos bastidores, né? A parte ali de toda a administração que é ter um negócio. Então é completamente diferente de você ser funcionário CLT de um local. Uns surtos, assim, umas 15 vezes no mês, sabe? Uhum. Normal, né? Mas tem toda uma estratégia, né? Antes das pessoas verem lá no Instagram, poxa, viajando, poxa, com dinheiro, poxa, isso, aquilo, trocou de carro. Mas antes disso tem muita coisa que aconteceu, né? Eu falo muito isso para esses alunos que a gente vai dar palestra, porque tem uns que olham para você e falam, eu nunca vou conseguir chegar a esse nível. E tem outros que falam, caramba, eu vou me formar amanhã, eu já vou chegar nesse nível. Eu tenho 8,80, né? A gente fala, gente, é com calma. É muito bom você ter uma bagagem, né? Então, esses plantões que eu fiz, eu já fui rotina, eu já fui da parte mais burocrática da enfermagem. Então, contagem de material, essas coisas assim, é uma coisa que eu já passei, que eu tenho bagagem, que eu já posso levar para a clínica. Então, eu não simplesmente fui jogada dentro de uma clínica, sabe? Isso é muito importante também. Então, não é só sair da faculdade e simplesmente, vou abrir um consultório. Não é assim, tem muitas coisas por trás. E você, durante esse processo, você foi aprendendo, e não à toa, hoje você é mentora e você ajuda vários outros profissionais. E o mentor, ele faz isso, ele encurta caminho, né? Exato. Eu costumo dizer que a gente não pega na mão, senão o aluno fica muito mal acostumado, né? Ele acha que a gente vai fazer por ele. Mas a gente, exatamente isso, encurta os caminhos por tudo que a gente já passou, por todos os obstáculos que a gente já passou. E aí a gente vai, não vai por esse caminho aqui, vai por esse, que não é um caminho fácil, mas é um caminho, de repente, um pouco mais rápido, né, de você fazer. Então, é exatamente isso que a gente faz na mentoria. Você falou que na tua mentoria, você coloca lá os gargalos que você teve. Quais são esses gargalos? Olha, venda, como primeira coisa. Depois entra a parte de mentalidade, que trazer o enfermeiro para essa mentalidade empreendedora é um desafio. Aí depois entra a parte de posicionamento, que a gente fala muito, né?
existem poucas pessoas desinibidas para falar na rede social. E aí a gente faz a pessoa entender que a rede social não é uma brincadeira. Não é um oi, bom dia, gente. Ai, tô sumidinha daqui. Não é isso. É o seu trabalho, é a sua vitrine, é o seu posicionamento, é como você quer ser vista, é qual a cadeira que você quer ocupar. Então, a gente também leva muito essa parte do posicionamento. Entra a parte de gestão de produtividade, que assim também... Ah, mas eu não tenho tempo. Ai, a minha filha, não sei o quê, nananã. Ai, eu trabalho em 3 hospitais, Marcelo. Já escutei isso da minha mentorada. Trabalho em 3 hospitais, Marcelo. Você acha que eu tenho tempo para ficar postando no Instagram? Falei, então, vamos organizar seu tempo aqui. Então, eu percebi que a gestão de produtividade também é essencial. A gente tem alguns métodos que são métodos meus e a gente coloca lá para a pessoa conseguir se sentir produtiva, porque às vezes tem tanta coisa para fazer, só que ela não tem um checklist daquilo. Que aí passa o dia inteiro, nossa, eu não fiz nada. E essa improdutividade, ela vai internalizando em você também e você vai se sentindo a pior pessoa do mundo. Então, a gente também fala bastante sobre isso e outras coisas também que verão entrar na mentoria. Existe um padrão de comportamento de quem senta aqui, né, Beatriz? Então, desde a primeira temporada, a gente convida os profissionais que são referências em suas áreas para contar a sua trajetória. E existe um padrão. E você tocou como sendo um pilar do que você entrega na mentoria, que é a mentalidade. E eu costumo dizer que a mentalidade ela é um muro que separa quem tem resultado e quem não tem. Então, eu também falo muito sobre a questão da estratégia, que as pessoas elas entram em contato comigo, muito provavelmente entram em contato com vocês duas também, para pedir estratégia. Pô, qual é a melhor estratégia para isso? Só que se a mentalidade ela não estiver alinhada, você pode entregar de bandeja a estratégia. E ela não vai saber o que fazer, realmente. E aí é um dos pilares que a gente tem. Eu nem digo que a mentalidade é um pilar, ela não faz parte de um pilar, porque ela é necessária. Então, eu acho que qualquer metodologia hoje que se crie, mesmo com vários pilares, eu acho que a mentalidade não se adequaria porque ela é uma coisa totalmente necessária. É inegociável. Inegociável. Então, a gente mudar isso e começar a perceber que o mentorado, ele tá enxergando as coisas com outra visão, para mim é muito gratificante. Para mim, isso é muito mais gratificante do que vir um faturamento aí, sei lá, de 3 dígitos, sabe? Então... eu olho e eu percebo assim, caramba. E a gente tem também uma sessão, que é a sessão psi, que é uma sessão com a psicóloga. E a psicóloga, ela puxa para mim todos esses gatilhos. Ela tem perguntas específicas, na qual depois ela faz um relatório para mim. E eu vou enxergando exatamente o que aquela pessoa está passando. Então, um exemplo, um relatório de uma mentorada minha que, olha, ela... nunca se sente satisfeita com as coisas que ela faz. Então, eu já sei o que trabalhar com ela. É muito personalizado. Depois que a psicóloga entrega esse relatório para mim, eu consigo atender as mentoradas muito mais personalizado. E aí, eu sei que essa daqui tem problema com a autoestima. Por isso que ela não quer aparecer na rede social. Essa daqui tem problema com o financeiro. Porque os pais nunca deram dinheiro e não sei o quê. Então, a gente vai puxando umas coisas assim que vem bem do interno mesmo, bem do profundo. E eu consigo personalizar mais ainda a mentoria. E aí os resultados são excepcionais. E é você começar também fazendo o seu melhor dentro do possível, dentro da sua realidade, né? Porque, por exemplo, você lá atrás, quando você começou com essa parte de ozonioterapia, você ainda estava nos plantões. Sim. Então, você também estava ali dando plantão sem tempo e tentando associar ali a ozonioterapia. Você só saiu ali dos plantões a partir do momento que você começou a receber um retorno ali da parte de imediatismo, né? Hoje as pessoas enxergam, veem nas redes sociais o mundo mágico de Bob e aí acham que da noite pro dia isso se constrói. Exato. E aí você foi fazendo o seu melhor dentro do que era possível para você. Com certeza. Né? Hoje eu falo bastante também no meu perfil sobre a venda no offline, né? Que é uma coisa que as pessoas esqueceram. As pessoas hoje só querem vender no online. O online funciona muito, muito mesmo. Mas eu tenho na minha cabeça também que o online, ele serve para chancelar, para consolidar a sua autoridade, o seu posicionamento. Que até hoje o flyer ainda funciona. Você fazer uma ação na praia, entregar um gift card, funciona. Aquelas pessoas estão te conhecendo e você não paga nada por aqueles leads, né? Então, eu ainda defendo um pouco essa venda no offline. E olha que eu nem sou vendedora de muito tempo, porque vendedor antigo que defende isso, batia na porta, né? Vender. Eu falo muito na mentoria sobre o Yakult. Lembra na época que as pessoas passavam na rua vendendo
de 15 em 15 dias, a minha mãe falava que eles iam lá receber. Era bem antigo isso e funcionava. E se, não, por exemplo, bate hoje, você não quer. Mas semana que vem tá super calor, você quer. E se a pessoa não bate, você não ia comprar. Por isso que a pessoa era insistente. Mas as mentoradas e as pessoas hoje em dia, né, acham que a venda é aquilo. Não quer? Não quer. Não insisto. Não é isso, gente. É você saber vender estrategicamente. Não ser incisivo, ser respeitoso, mas fazer isso com estratégia, com gatilho mental. Então, isso tudo a gente também fala bastante na mentoria. Essa questão é um outro ponto que me pega bastante também, porque a gente vê que a área da saúde ainda tem um preconceito gigantesco com vendas. Totalmente. Então, você falou que também traz muito essa visão, né, de vendas. E é isso, é você buscar, de fato, entender que, pô, a minha primeira profissão é ser vendedor. Eu sou vendedor. Depois o que eu faço de fato ali. Mas se eu entender que primeiro eu sou vendedor, aí eu vou começar a buscar. Eu aceito que eu sou vendedor, agora eu vou buscar me capacitar. Eu estudar sobre vendas, conviver com pessoas que falam de vendas também e não ter vergonha de vender. Sim. Porque se eu não vender meu produto, eu vou quebrar. Né? Se a Apple não vende, a Apple quebra. Então todo mundo precisa vender. E vendas ele vem desde lá de trás, quando a gente tá se tornando adolescente, eu, por exemplo, adolescente, encontrei uma garota, eu quero convencer aquela garota de ficar comigo. Você vendia. Exatamente. Eu quero convencer minha mãe que eu preciso sair com os amigos. É vendas. Então, se o profissional, o médico, o enfermeiro, não entender o poder que vendas têm, né, se envolver com vendas, vai ficar para trás. Com certeza. E isso não é uma coisa que a gente nasce sabendo também, né? A gente vai aprimorando. Mas as pessoas ainda têm essa mentalidade de que venda é dom. Ainda tem... Ah, não, isso aí é só pra quem sabe. Isso aí é só dom, já nasce sabendo. Pô, eu lembro que eu trabalhei, com 19 anos, eu trabalhei na World Tênis. Vendia sapato. Na verdade, não vendia porque 3 meses depois eu fui convidado a me retirar porque não tinha resultado. Não vendia. As pessoas chegavam assim perto de mim, eu ficava tímido, não falava muito bem com as pessoas. E aí, 3 meses depois da experiência, falaram, Rafael, a gente não vai dar sequência com você porque você, cara, simplesmente não tem resultado aqui vendendo. E hoje, pô, eu tenho mentoradas, eu mentoro e minha especialidade é a área de vendas. Mas por quê? Eu me dediquei, eu busquei, eu estudei, eu comecei a andar com pessoas que são muito boas em vendas. Isso é muito importante. Exatamente. Então, trazer essa visão para o profissional é um desafio de fato, né? Você convive com isso, mas é o que de fato vai fazer com que esse cara consiga virar o jogo dele, ele se envolver com vendas e ter essa mentalidade apurada para isso também. Ah, com certeza. E assim, hoje, puxando um gancho do que você falou sobre a venda não ser um dom, né? Hoje eu debato com meu marido, que é um mega vendedor. Ele é top 1 aí da empresa dele e já faturou alguns bons dígitos. E hoje eu debato com ele, assim, não, você fez errado. Não, você falou que tá errado. E ele para refletir no que eu tô falando. Então, é isso, é a gente se aprimorar, a gente estudar e botar pra frente, né? E assim, também entender os níveis, né? Porque quando a gente para pensar vendas, a gente acha que é muito somente o 1 a 1 ali com o cliente. Mas, de repente, você que tem um sonho de crescer e evoluir como empresário, se envolver com vendas faz com que você consiga implementar uma cultura dentro da tua empresa. Você consegue vender a cultura da tua empresa para os colaboradores, para as pessoas. Então, até para você escalar o teu negócio, você precisa se envolver com vendas sempre. Sim, né? Verdade. Tá, então vamos lá. Parabéns pela trajetória. Assim, incrível. Eu já conheço, né, um pouco da tua história. A gente estava comentando aqui no off, né? Eu tenho basicamente uns 3 anos aí que eu te conheço, um pouco mais de 3 anos. Então, eu peguei um pouco desse movimento. E eu queria entender agora, chegando na parte você falou dos desafios que você teve no início, você falou quando você virou a chave para o empreendedorismo e quando, de fato, você começou a colher os frutos. Né? Vamos falar sobre essa questão. Fase boa. Boa, né? Boa, né? Valeu a pena tudo que você... Nossa, sem dúvidas. Sem dúvidas, porque hoje eu tenho uma filha, né? Então, de 2 aninhos. E, assim, o tempo livre que eu tenho com ela, por mais que eu tivesse, isso não aconteceu, graças a Deus, mas eu podia ter sofrido o que fosse no empreendedorismo que valeria a pena hoje para ter esse free time com ela. Então, eu acho que o meu maior fruto hoje, da parte de colher os frutos, é poder fazer com ela o que eu quero, é poder ir numa apresentação da escola,
é ser presente na escola, que ela já estuda, mas é poder ser presente, assim, com ela, sabe? E não ter esse peso na consciência de quando eu vou viajar, de quando eu preciso me desprender um pouco porque eu preciso trabalhar. Por exemplo, hoje eu só a vi dormindo. Mas tá tudo bem, porque amanhã eu tô em casa. Então, a minha mentalidade também mudou muito em relação a isso. Eu não carrego o peso na consciência. Porque eu sei que o dia que eu falar assim, hoje eu quero ficar com a Manu, eu vou fechar minha agenda toda e vou ficar. Então, esse pra mim foi um dos melhores frutos que eu colhi com o empreendedorismo. É claro que no início eu não tinha muito esse pensamento, apesar de pensar assim, cara, um dia eu vou engravidar, eu vou casar, eu vou engravidar, eu vou ter um filho, eu quero ter tempo pra ele. Eu sempre pensei nisso. Mas não era minha motivação ainda da época. Minha motivação era ter dinheiro e ter tempo livre, né? Não vou negar. E eu consegui. Eu consegui fazer isso. Exatamente, agora eu não vou lembrar, mas uns 2 anos e meio empreendendo e fazendo tudo certinho, como eu falei antes, né? Funcionando, a roda girando do jeito que ela tinha que girar, sem atrapalhar ninguém, sem atrapalhar os processos, colocando tudo no seu devido lugar. Uns 2 anos e meio, assim, a gente já começou a colher uns bons frutos. Que isso também é importante, né? A parte financeira ali, a gente não vai ser hipócrita aqui. Com certeza. É claro, é muito importante. A gente quer esse retorno financeiro até também para ter esses momentos de lazer e tudo mais, né? Mas esses momentos de tempo de qualidade com quem a gente ama, com a nossa família, essas pessoas também Passar o Natal e Ano Novo em casa, para mim, exato, então, não tem preço. E geralmente são coisas que um CLT, às vezes, você não consegue ter, né? Então, por exemplo, às vezes, é aniversário da minha mãe, cai durante a semana, eu bloqueio a minha agenda porque eu quero almoçar com a minha mãe. Sim. Então, assim, eu consigo organizar ali a minha rotina também para estar presente, para estar com a minha família, para estar com os meus amigos, coisas que, de repente, se eu fosse funcionária de uma empresa, eu não conseguiria, né? Eu já cheguei a pagar R$3.000 para ficar em casa no Natal. Porque era um plantão de 12 horas, né? 24, na verdade. Aí 12 horas era 1.500, mais 12, 1.500. Eu trabalhei anteriormente em alguns plantões extras para pagar esse plantão do Natal e o meu marido pagou a outra metade. E às vezes é uma burocracia muito grande para você conseguir sair, né? Ou você tem que ter um atestado ou alguma coisa muito séria acontecendo. Se você tiver uma falta, e assim, com uma justificativa muito boa, um atestado muito, muito quente, nada acontece. Mas você pode ser mandado embora por justa causa se você não tiver uma justificativa por ter faltado nesses dias que são os dias premium, né? E querendo ou não, esses momentos, né, com essas pessoas acabam nos recarregando também, né? Com certeza. Acaba fazendo muito bem para nossa saúde mental também. Eu costumo dizer muito isso. Hoje em dia, eu priorizo muito esses momentos com a minha família. Minha família gosta muito de se reunir, de estar sempre junto. A gente se dá muito bem, a gente é muito próximo, né? A gente ri, se diverte, brinca, um fazendo piada ali com o outro. E esses são os momentos que me recarregam, que me reenergizam, né? Então, às vezes, eu tô um pouco mais para baixo, ou tô com algum problema no trabalho, alguma outra questão. Quando eu estou ali com aquelas pessoas, né? Minha família, minha mãe, meu pai, meu marido, meus amigos próximos também, tias, primos e tudo mais, quando eu tô com aquelas pessoas, eu me recarrego de uma forma que parece que eu tô pronta para qualquer outro passo que eu precise dar, qualquer decisão que eu precise tomar. Então, querendo ou não, isso também é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, inclusive saúde mental, né? Então, hoje em dia, é uma das minhas prioridades também estar junto e ter esse tempo de qualidade. Então, eu acho que empreender também é um ponto importante para mim, é algo que eu levo em consideração justamente por me possibilitar ter isso, né? Porque eu vejo, às vezes, muitas, até amigas próximas mesmo, que são CLT, né? E não conseguem, às vezes, estar em algum aniversário de alguém, não conseguem estar ali junto em alguma outra ocasião. Então, esse é um ponto também que quase ninguém fala, né? Que a galera, às vezes, visa muito a parte financeira, mas também é um ponto que, pelo menos para mim, é essencial. Com certeza. O importante é entender o motivo para a ação. Né? O que te move, né? O teu porquê. Ou então, por quem. Porque quando eu comecei a empreender, o meu objetivo inicial era sair da comunidade. Era isso que eu queria. Hoje já mudou. Hoje o que me move é, de fato, trazer um impacto para a área da saúde através do que eu empreendo. Então, assim, e nem sempre o motivo ele vai ser o mesmo. Vai mudando ao longo da jornada, né? E você acabou de falar algo que é incrível, né?
é inegociável ali, é impagável, não tem preço eu estar com a minha filha, né? Eu ver minha filha. E é isso que o profissional ele precisa entender, porque as pessoas têm muita visão de que empreender é sobre bem material. Não é, cara. Não é. Se o teu motivo foi esse também, não tem problema nenhum. Pode ser esse. Pô, quero ter uma casa melhor, um carro melhor, tá tudo bem. Eu acredito que de início, a galera quando vai empreender, ou é visando realmente ter um crescimento, às vezes, financeiro, né? Algo melhor, ou também por não ter alguma outra opção, né? Tipo, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque essa aqui é a minha opção. E eu acho que depois, conforme a gente vai vendo os resultados, a gente vai colhendo os frutos e tendo mais tempo de qualidade e tudo mais, a gente vai vendo, poxa, não era só isso, não era só o retorno financeiro, né? Tem essas outras coisas boas que me possibilitam. E isso, como eu falei anteriormente, faz bem pra gente também, inclusive pra nossa saúde mental. Porque às vezes a gente tá tão imerso ali no trabalho, e plantão, e se cansa e não dorme direito, e acorda no dia seguinte e já tem que ir pra outro plantão, já tem que trabalhar de novo, e se sobrecarrega. E principalmente a gente que é da área da saúde, a gente tá lidando ali diretamente com doenças também. Não, então, e a gente escuta histórias todos os dias. Assim, às vezes eu chego em casa, respira um pouco. Eu vou ao banheiro de um paciente para outro, porque a gente escuta de tudo. Meu marido me bateu, eu não tenho dinheiro, minha mãe vai fazer aniversário, tô com minha filha doente. É de tudo, Exatamente. Tudo. Se você não souber filtrar, a gente acaba também absorvendo isso. Então, você falou que era da área de oncologia. Eu também sou da área de oncologia, né? Então, a gente lida ali, às vezes, com perdas, né? A gente lida com uma pessoa que não tem mais chance ali no tratamento e entra em cuidados paliativos. Então, no início eu também tinha muita essa dificuldade, às vezes, de separar, de, meu Deus, eu não posso absorver tanto isso. É claro que a gente sente, nós somos seres humanos, mas se a gente absorve literalmente tudo, a gente acaba enlouquecendo também. E aí a gente acaba adoecendo, inclusive, né? A nossa parte ali de saúde física, emocional, acaba adoecendo. Então, a gente também precisa ter esse cuidado, né, de repente saber a hora de parar, saber a hora de respirar, de pausar e de cuidar da gente também. Mas uma pessoa que depende de um plantão e que está numa CLT escolha, não tem escolha. Exatamente. Por isso que é importante o quanto antes o profissional que está assistindo começar a se envolver com o empreendedorismo, porque o empreendedorismo liberta. Com certeza, eu sou a prova viva disso. Não vou negar que, assim, sou muito grata aos plantões, sou muito grata a tudo que eu aprendi, cada pessoa que eu passei, os técnicos também, a gente acha que não, por mais que a gente lidere os técnicos, mas os técnicos, eles ensinam muito pra gente também, e eu sei porque eu fui técnica. Eu já tive vários percalços na parte do CLT também, de coordenação, de perseguição, disso, daquilo. Mas hoje eu entendo que aquela pessoa enxergava uma luz em mim que eu ainda não enxergava. E tá tudo bem. Que bom que ela enxergou e, de repente, implicou e, de repente, intrigou, porque aquilo me fez me mover, né? Eu não fiquei na minha zona de conforto. Talvez se eu tivesse tido uma trajetória linda no plantão, eu não estaria empreendendo hoje. Então, hoje eu tenho também essa visão de que, caramba, se está acontecendo alguma coisa ruim, é porque eu tenho que me mover. Estou muito na zona de conforto. Vamos lá. Tem que mudar esse cenário. Você transformou isso numa história muito bonita e que, inclusive, não ficou só em você. Transborda para vários outros profissionais, né, essa história. Pessoal, vamos falar agora do Rungelf. Né? O Rungelf é um movimento bem legal. Primeiro a gente vai passar o vídeo aí para vocês assistirem e depois a gente comenta a respeito. Então, o Rungelf é um novo projeto da RUNS, é um novo braço da RUNS. É um clube de saúde para profissionais de saúde. Então, a gente está vindo agora muito forte com a missão de cuidar de quem cuida. Legal. Profissional de saúde cuida de todo mundo e muitos não conseguem cuidar de si. Então, a gente vai fazer o lançamento oficial no Rio Beach Club no dia 7 de junho. É um evento para 100 profissionais de saúde. A gente vai ter o Lincoln como embaixador, trazendo a parte do personal. É a Beatriz Amorim que vai falar agora, vai trazer toda a conscientização com a parte de nutrição também. Então vai ser um evento que a gente já reuniu mais de 10 marcas, um evento gigante, um evento bem legal e que é extremamente importante, né? A gente falar de saúde para a área da saúde especificamente. Eu não conheço nenhum clube voltado para a área da saúde
e a gente está sendo aí pioneiro nesse setor, contando também com o apoio do Estúdio Libra, né? Eles estão ajudando a gente aí nesse projeto. E, Beatriz, pode puxar. Eu acho que engloba tudo isso que a gente estava conversando aqui agora, né? Porque nós, profissionais da área da saúde, eu costumo dizer que a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer. Eu, como nutricionista, eu sei como eu devo me alimentar, eu sei como eu devo me exercitar, mas muitas das vezes nós somos engolidos ali pela nossa rotina, seja de atendimento, seja de mentoria, seja de plantão. Então, a gente acaba, às vezes, atropelando as coisas. E é importante também a gente ter esse cuidado com a gente, esse olhar para a nossa saúde, porque a gente precisa, em primeiro lugar, ter saúde para cuidar de outras pessoas. E a gente vende saúde, a gente falou aqui muito sobre venda, a gente vende saúde, a gente precisa ser o primeiro exemplo ali também. E às vezes acontece, já aconteceu comigo, de eu ter alguma alteração ali na minha parte de saúde por sobrecarga demais no trabalho. Então, já tive aí uma época que eu estava tendo enxaqueca com muita frequência, mas por excesso de trabalho. Já tive alteração em alguns exames bioquímicos. Então, a gente sabe o que deve fazer, mas mesmo sabendo o que deve fazer, às vezes a rotina nos atrapalha e a gente não consegue colocar em prática. Então, a gente ter esse olhar mais voltado também para os profissionais da área da saúde é essencial, porque a gente precisa também cuidar da gente para poder cuidar de outras pessoas. E esse evento que vai ser ali dia 7 no Rio Beach Club, gente, vocês não estão entendendo. A gente que está por trás aí nos bastidores, cuidando de tudo, organizando tudo, tá assim, vai ser um evento incrível com diversas ações, além do exercício, né, além do treino. Terão diversas marcas muito conhecidas no ramo de suplementação, no ramo de skincare. Então, assim, vai ser excepcional. Se eu fosse vocês, não ficariam de fora desse evento, porque depois vocês vão ver os vídeos e vão ficar lá falando, eu queria ter ido. E vai ser... E o Rio Beach Club, quem não conhece o Rio Beach Club, gente, é incrível lá, vocês não têm noção. Então, assim, vai ser um evento sensacional. Eu quero ir. A gente vai deixar o QR Code na tela, então você que quer maiores informações, quer fazer parte desse movimento, vocês podem entrar no grupo oficial do Huns Health para entender como é que faz para participar, tá bom? E um spoiler aqui também, ele falou que a Libra vai estar lá. A Libra é o estúdio aqui do podcast, né? A gente vai estar lá com uma estruturazinha também para fazer uns cortes legais, podcast. Então, ao vivo lá. Então, se você quiser também, de repente, pegar um corte lá seu no podcast, essa é a oportunidade. Um spoiler, espero que não briguem comigo, tá, Matheus, se você assistir. Espero que você não brigue comigo por ter soltado essa. E a Marcela vive alta performance, eu te acompanho nas redes sociais, então assim, está convocada a participar. Oba! Eu amo essa parte de esporte, eu sou amante do crossfit, da academia. Da academia nem tanto, mas do crossfit muito. E eu tenho muito essa visão de eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Isso aí é algo também inegociável na minha vida. Então, adorei essa ideia, adorei, achei o máximo. E criar esse movimento também para as pessoas entenderem que é isso. Cuido de mim primeiro, preciso estar bem para depois cuidar de você. E assim, querendo ou não, né, gente? Nosso corpo fala. Exato. Então, ter um corpo legal, ter uma boa alimentação, ter uma pele legal, isso tudo também faz parte de um posicionamento. Não vem você achando que eu trabalho com estética, eu sei muito e não preciso cuidar de mim. Isso não existe. As pessoas, sim, vão olhar para como você está vestida, vão olhar para o seu corpo, vão olhar para sua pele. E criar esse movimento foi genial. Exatamente. A gente está bem entusiasmado. Então, dia 7. Dia 7 do 6. Dia 7 de junho, a gente vai fazer o evento oficial do lançamento. Beleza? Então, você trabalha com a parte aí de ozonioterapia, né? Também. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque, como eu falei lá no início, não é algo que as pessoas têm tanto conhecimento, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é a ozonioterapia, para quem é indicado, quais são os benefícios. Então, se quiser trazer algum relato de paciente também, fique à vontade. Ótimo. Isso é fácil para mim, eu falo isso todos os dias, mas vamos lá. A ozonioterapia, ela é uma terapia muito antiga, né? Desde lá da Segunda Guerra Mundial, usada para pés de trincheiras, usada para os soldados que precisavam ali de um tratamento um pouco mais rápido. E aí ela veio se desenvolvendo em alguns outros países mais desenvolvidos e os subdesenvolvidos, né, como o Brasil, foi ficando para trás. E aí em 2018 ela foi lançada como uma prática integrativa,
onde os profissionais que trabalham com práticas integrativas, então acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia, essas práticas integrativas, a ozonioterapia também foi incluída. E ficou mais fácil de se trabalhar com ela, mas ainda era pouco falada, pouco utilizada, né? Ela é um gás que junta ali o ozônio e o oxigênio. Então, a gente tem 95% de oxigênio e 5% de ozônio. Esse gás, ele faz uma sinalização no nosso corpo. Então, quando eu coloco no corpo, independente da via que eu coloque, o corpo reage a ele, como se fosse um corpo estranho mesmo. Assim, o corpo pensa, o que está acontecendo aqui? Quando ele entende que é um oxigênio que está entrando para potencializar alguns fatores do corpo, ele relaxa e começa a trabalhar por cima disso. Então, na verdade, ele funciona como um sinalizador para o nosso corpo. Por isso que ele tem muitos benefícios para muitas coisas, né? Quando eu falo assim, mas tá com dor de cabeça, faz ozônio. Tá com uma ferida, faz ozônio. Tá com dor muscular, faz ozônio. Tudo é ozônio. A pessoa fica, para, tudo também é ozônio. Começou a trabalhar com ozônio, tudo é ozônio. Mas não. Na vida a gente precisa de oxigênio para tudo. Para abrir o olho, para pentear o cabelo, para escovar o dente. Para tudo, para tudo. E o que eu entrego com o ozônio é exatamente isso. Um oxigênio potencializado, que serve exatamente para tudo. Só que a gente tem diferenciação de doses, de concentração, de volume. Tem uma janela terapêutica que funciona para isso. Então, parece algo muito fácil. Caramba, funciona para tudo. Mas é algo complexo e profundo para você trabalhar em cima da pessoa. Porque se eu tenho um corpo inflamado, por exemplo, eu coloco uma concentração alta, eu posso inflamar mais ainda esse corpo. Então, é algo um pouquinho mais profundo do que somente, serve para tudo. Mas, numa linguagem, assim, um pouco mais chula, realmente, ele é maravilhoso para tudo. Porque para pensar que a gente precisa de oxigênio para tudo na nossa vida. Para formação de ATP, para tudo. Então, é isso que eu entrego para o teu corpo. Um oxigênio potencializado. Não é à toa que na tabela periódica o oxigênio é O2, o ozônio é O3. Ou seja, juntei mais um O ali e ficou um oxigênio mais potente. E eu já vi também ozônio associado aí a tratamentos de redução de gordura corporal, né? Tem. Eu queria saber se você trabalha com essa parte também, ou se você trabalha com ozonioterapia no geral, ou se você tem alguma especialidade ali, algo que você atende mais um volume maior, como é que é em relação a isso? Então, dentro da clínica, eu não trabalho com corporal, mas tem uma pessoa que trabalha com ozonioterapia corporal na clínica, porque eu sou somente para a parte facial. Então, eu uso o ozônio em todos os meus tratamentos. Vou fazer uma toxina. A gente faz uma toxina botulínica ozonizada. Vou fazer um preenchedor. A gente faz um preenchedor ozonizado. Eu utilizo dermocosméticos ozonizados no consultório porque eles são veganos, são livres de metais tóxicos. Então, a gente sabe que isso também pode trazer prejudicar, né, o rosto, enfim, prejudicar a pele. Então, a gente também visa muito isso da saúde interna para a saúde externa, né? Então, a gente vê esses mínimos detalhes até de dermocosméticos, por exemplo. Mas lá no consultório a gente usa muito para a parte terapêutica. Então, algumas doenças, endometriose, SOP, oncológica também. Eu tenho poucos pacientes oncológicos na clínica, mas a gente também faz. Então, é mais para essa parte terapêutica, sistêmica e para a parte da estética facial que eu faço. Mas a gente também tem outra pessoa que faz a parte corporal. E aí entra a parte de lipólise, né, que dá gordura localizada, de estria, celulite e tudo. Então, acabou que juntou as duas partes da enfermagem que você gosta, né? Que era ali o cuidado com a parte da saúde, né? E agora essa questão estética. E o que é necessário para os enfermeiros que estão nos assistindo? Para um enfermeiro ir para essa área? É somente uma pós-graduação? É alguma... Não, para a ozonioterapia precisa fazer... Cada conselho tem a sua carga horária específica. Para os enfermeiros, tem uma carga horária de 120 horas. Então, você precisa ser habilitada em algum curso com essa carga horária de 120 horas. E aí, você tá tranquilo para poder trabalhar, se bater uma fiscalização, enfim, você consegue trabalhar bem de boa. Que eu acho que essa é uma dúvida, né? Pode ser que sim, rolou com aqui certeza. Antes de você chegar, a gente estava conversando, aí até a Luana perguntou: nossa, eu não sabia que enfermeiro podia fazer isso. Então, acho que isso é uma novidade, né? Eu acho que muita gente ainda não sabe dessa parte que a enfermagem pode ter e a gente não sabia. O que era necessário para fazer isso? Era somente uma pós-graduação? Tinha alguma prova de título, alguma coisa do tipo, né? Tem a pós-graduação que você pode fazer, que eu sou pós-graduada em ozonioterapia,
mas a nível mais de lecionar. Então, como eu dou aula, eu quis ir mais profundo mesmo, eu acabei entrando na pós também. Mas só com a habilitação, que é o curso, com essa carga horária específica, você já consegue trabalhar tranquilamente. E aí, na clínica, a gente atende, né, para essa parte da estética e terapêutica, e eu tenho um projeto social no SUS, eu sou pioneira no SUS da Baixada Fluminense, com ozonioterapia para a parte de feridas. Então, tem os pacientes lá, eu trabalho no posto de saúde de Campos Elíseos, que fica em Duque de Caxias. E aí, os pacientes, eles vão lá, a gente abre uma consulta, começa a fazer um tratamento, tem toda uma avaliação, um diagnóstico, uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, psicólogo, reumatologista, vascular, tem todo mundo junto ali, ortopedista, e a gente faz ali um acompanhamento, um tratamento no paciente com laser terapia de baixa intensidade e ozonioterapia para feridas. Então, pé diabético, úlceras varicosas, úlceras venosas, tudo isso que a gente engloba na parte de feridas, a gente trata lá e os pacientes não pagam nada por isso. É muito importante, né, ter algo assim muito legal no SUS, principalmente, né? Esses pacientes terem a possibilidade de ter um serviço assim, Nossa, que às vezes amam. eles não teriam condições, né, de arcar financeiramente, é excepcional. É. E se você pudesse dar um conselho para os enfermeiros que desejam empreender hoje, qual seria esse conselho? Parece fácil, mas não. Não, assim, parece fácil pensar, né? Sim. Tá sempre na boca, na ponta da língua, assim, você dá um conselho pra alguém, mas quando alguém te pergunta qual o conselho, você tem que parar pra pensar. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. É porque quem é fora da curva quer sempre entregar o melhor. É verdade. Mas um conselho, assim, pra quem, de repente, deseja migrar, fazer essa transição... eu acho que você tem... O que a gente falou muito aqui, né? Você tem que ter um motivo, você tem que ter um porquê ou um porquê, porque isso vai mover você. De qualquer forma. Pode ser no plantão, pode ser no empreender, pode ser de qualquer forma. Pode ser no dinheiro, pode ser a sua família, mas você precisa ter um porquê ou um porquê, um motivo. Porque senão você vai fazendo, você acorda e vai levando a vida no automático. E é ruim quando você faz isso, né? Você não acorda motivado para fazer alguma coisa. Então, eu acho que pensar na sua motivação hoje para entender o que você quer daqui para frente é muito importante. Tem muita questão da dificuldade do empreendedorismo que a gente tem que falar também, que tem desafios, é desafiador, mas é muito mais a visão de todos os dias você romper esses desafios, né? Não é você se apegar a eles. Porque muita gente, na primeira dificuldade, trava. E quem consegue crescer e evoluir são as pessoas que têm resiliência. Então, é muito a visão também de você construir essa resiliência. Cara, é entender que nem sempre vai dar certo. Na maioria das vezes, pode ser que dê errado, né? E você não desistir, você persistir, continuar, né? Eu acho que também é um princípio de fato, né? Para a pessoa conseguir crescer e avançar. Não, com certeza. Mas quando a gente fala assim, né? Não desista dos seus sonhos. Parece bem clichê. Só que tem um por trás disso. E é real. É essa constância que as pessoas às vezes não têm e que leva muito isso, até mesmo na rede social. Você posta uma coisa hoje, você quer que caia venda para você no teu direct. Isso não vai acontecer. Isso é impossível de acontecer. Se você não tiver uma constância, se você não tiver um roteiro, se você não tiver uma estratégia, isso não vai acontecer. Então, realmente, nunca desistir, né, do que a gente almeja, dos voos que a gente pode alçar e se autoconhecer. Quando você se autoconhece, você sabe onde você pode chegar. Isso também, para mim, foi essencial, porque lá no começo, quando eu enxerguei a enfermagem, eu falei, cara, eu posso mais do que isso. Eu sou estudiosa, eu sou esforçada, eu posso alcançar mais do que simplesmente ser perseguida num plantão ou ficar mendigando um plantão para eu poder passar o Natal com a minha família, sabe? E esse autoconhecimento meu me fez enxergar de que, poxa, não, eu posso ir além. Resumindo, é difícil, mas vale a pena, né? No final, vale muito a pena. Sabe uma questão que eu fiquei pensando agora? Quando eu comecei a identificar dentro da RUMS, né, quando a gente era uma empresa de sublocação, que a gente tinha um grupo pequeno de pessoas com muito resultado e um grupo maior de pessoas que não tem paciente, né? E eu ficava tentando identificar o porquê que esse grupo tem e esse grupo não tem. E aí eu cheguei à conclusão, depois de muita pesquisa, de muito entendimento,
que esse grupo menor empreende. Esse grupo menor que vai buscar relacionamento, que busca ser diferente, que busca pensar diferente. E agora, depois de 10 episódios, né, alguns episódios a gente fez com 2 pessoas, então são mais de 10 entrevistados. Tem a Beatriz, que é nutricionista, que tem muito resultado também. A gente chega à conclusão, mais uma vez, que é pensar diferente, decidir ser fora da curva para conseguir crescer e avançar. E esse é um ponto. As pessoas, elas enrolam muito para tomar decisão, né? Enrolam demais, cara. É impressionante. Às vezes eu fico assim, cara, como que essa pessoa ela não consegue tomar decisão, ela não tem capacidade de tomar decisão? E eu fico indignado com isso, porque a gente que empreende, a gente tem que tomar decisão muito rápido para as coisas, sabe? Para tudo. E assim, é até engraçado, porque na minha vida é o dia inteiro desligando o disjuntor. É a babá que fala da cachorra, aí daqui a pouco ela manda mensagem, tô levando a Manuela pra escola, não sei o quê. Aí a minha funcionária que me liga, faltou luz aqui no prédio e tem 2 meninas atendendo aqui. Aí meu marido, amor, você viu onde é que tá a chave do carro? Aí eu, calma aí, gente. E é isso, é tomar decisão o tempo inteiro. Se a gente não pensar rápido, isso é treinável também. Pensar rápido é treinável. É você o tempo todo tá exercitando o cérebro, né? Como se fosse um músculo mesmo. E treinar ele para que você tenha pensamentos rápidos e decisivos. Uhum. E assim, tem até uma questão que eu ainda pego para fazer algumas coisas do operacional porque eu gosto, né? Até para poder entender como é que as coisas estão acontecendo. Boa sorte. E aí, por exemplo, às vezes eu vou fazer visita com um lead, com uma pessoa que está interessada. Aí a gente faz lá a reunião, tal, explica tudo, aí a pessoa... Não, quando o cliente aparecer, quando aparecer o paciente, eu fecho, eu volto. E aí eu falo, cara, isso nunca vai acontecer. Paciente não vai aparecer, cliente não aparece. Cliente, a gente vai atrás, paciente, a gente vai atrás, a gente arranca. E é quando você tem essa mentalidade, essa visão, esse perfil, né, de comportamento, esse padrão de comportamento, que você vai evoluindo na tua carreira. Então, assim, é um complexo total lidar com pessoas, mas eu gosto bastante. Então, ficou claro aqui para mim mais uma vez, né, que você tem o resultado que você tem por conta da tua mentalidade, por conta do teu padrão de comportamento. Então, assim, te parabenizar. Você é uma referência, te acompanho bastante tempo na rede social. Você viu grávida, né? Te vi grávida antes. Carregando eu vi você casando, né? Então, assim, eu já acompanho você há bastante tempo. Te parabenizar pelo resultado, pela trajetória, por inspirar outras mulheres. Você é uma mulher empreendedora, você é muito acima da média, você é sinônimo de força, dedicação. Então, eu vejo o teu storytelling lá, de onde você saiu, onde você chegou. Parabéns mesmo pela tua história. Que você continue esse caminho, né, tendo cada vez mais resultado para inspirar mais mulheres, mais pessoas. E a mim também, né? Continue inspirando bastante e eu vou continuar te acompanhando, tá bom? Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado participar desse episódio. Foi um episódio sensacional. E eu queria que você deixasse agora um recado pro pessoal que está assistindo. Também deixar o teu arroba para eles te conhecerem também. Eu fiquei de boa o podcast inteiro. Começou a me elogiar, tô pingando de som. Mas assim, cara, tudo que eu falei aqui é 100% verdade. Muito obrigada. Porque é difícil encontrar pessoas assim. E quando eu encontro, eu faço questão de deixar claro que a pessoa é diferente, entendeu? Não, isso é legal também. Essa autoconfiança faz com que a gente elogie o outro, a gente perceba a luz do outro também e que a gente fique feliz com a conquista do outro, né? Isso para mim, é essencial. É não ter inveja, é o que eu falei desde o início, é não ter passado por cima de ninguém, é sempre ajudando, mesmo que eu tivesse ali muito ruim, eu pegar, olha, eu tô muito ruim, amiga, mas vamos ruim junto? Vamos. E aí você ajudar a outra pessoa, uma outra pessoa que precise. E assim, isso pra mim é isso que você falou, ter o autoconhecimento de quem nós somos faz com que a gente distribua essa luz, né, para outras pessoas também. Bom, um recado? Deixa a consideração final aí pro pessoal. Bom, é o que eu falei aqui o tempo todo. Eu acho que desistir não é uma opção. Tudo bom? Nunca será uma opção. A gente vai ter percalços, eu ainda tenho até hoje. E é engraçado porque a empresa era pequena, eu tinha obstáculos pequenos e problemas pequenos. E agora a empresa está grande, e aí eu penso, caramba, que problemão que eu tenho. Mas aí eu retrocedo e falo, pô, se eu tenho um problemão, é porque eu tô com uma empresa bem maior, né? Então, é isso. Hoje você... começar com o que você tem, não olhar para a vida dos outros, olhar para si próprio. Porque fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano conquistou. Por que, meu Deus? Por que não chegou a minha vez? Então, olhe para si,
seja merecedor das coisas que Deus tem para poder te oferecer na sua vida. E ore todos os dias, seja íntimo de Deus, seja próximo de Deus, porque você vai conquistar muitas coisas boas quando você vive em plenitude, quando você é filho de Deus, quando você é amigo de Deus. Amém. Meu arroba, calma aí. arroba doutora Marcela Luzi, arroba dra.marcelaluzi. E te espero lá, vou ver quem tá seguindo, tá? Então, assim, queria também agradecer a sua presença. Aprendi muito e todos os episódios aqui eu aprendo com os convidados que a gente traz, né? Mas você trouxe uma outra visão da parte da enfermagem que eu tenho certeza que clareou não só para mim, mas também para muitos enfermeiros que vão nos assistir aqui, que vão ver, de repente, a possibilidade de mudar de vida através dessa parte de empreender, né? Você trouxe isso como algo possível, então acho que tenho certeza, né? Acho não, que vai ser um episódio assim, que foi um episódio incrível, que vai fazer muito sucesso e que vai ajudar muitos outros profissionais da área de enfermagem a de repente ter essa mudança aí de vida. Então, muito obrigada aí pela presença, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Eu adorei, eu sempre gosto muito de falar da minha história, porque não é uma história fácil, né? Eu não vou dizer pra vocês também que, nossa, eu passei fome, nada disso. A gente ouve muito hoje as pessoas que chegaram no topo falarem, né, que passaram fome, que isso e aquilo. Eu não. Eu sempre tive uma vida, né, boa, vivendo bem, mas eu sabia que eu poderia melhorar, sabia que poderia ir bem mais longe. Então é isso aí. E queria agradecer também você que ficou nos assistindo aí até o final. Deixe sua curtida, se você gostou aí, se não gostou também, deixe seu comentário, dê esse feedback que pra gente aí também é muito importante. E a gente te espera, então, no próximo episódio. Abraço, Tchauzinho. pessoal. Tchau, tchau. Foi? Sensacional.